Era uma vez um jovem chamado Kim Jae-yo, que pensou que talvez todos gostariam de se casar com uma bela empresária. No entanto, ele não se considera um desses. Ele não se importa com dinheiro ou uma mulher bonita e ele não se importa com sua felicidade. Como vemos, ele está se casando com uma garota muito cruel. Ele só quer ter sofrimento. Tudo isso é por causa dos eventos anteriores ele enfrentou quando tinha uma mulher muito bonita. O nome dela era Mika. Essa garota foi sua primeira namorada e se conheceram na faculdade. Ele estava tão apaixonado que brigou com seu pai e teve que sair de casa, apesar de viver confortavelmente lá sendo rico. Por esta razão ele está vivendo uma vida de fome, sofrimento e pobreza. No entanto, apesar de ter tomado esta decisão por amor, um dia quando ele visita sua amada namorada, ele a encontra com um velho traindo o protagonista. O velho diz a ela que é muito cedo para os dois terminarem ali e a garota Mika pede desculpas ao homem, que é o dono de sua residência, e diz ao namorado que ela tem que falar com ele, o que parece uma piada para o homem. No entanto, Kim é um idiota total e ainda pergunta à namorada se ela quer ir almoçar com ele, o que surpreende muito a moça que está passando por uma situação muito embaraçosa, e que naquele momento ele deveria estar chateado. Então ela diz a ele que não pode mais viver com ele e vai com aquele homem, que é muito rico e ela quer viver uma vida de luxo, pois ela está cansada de viver uma vida de pobreza toda a sua vida com o protagonista. Com isso, Kim não consegue assimilar e pergunta a ela se é porque ele tem sido muito duro nos últimos dias, e pergunta se ela não está realmente sendo forçada. Mas ela confessa a ele que sempre foi assim, e diz a ele que já dormiu com um professor por notas para ela, e com outro cara para que ele pague o aluguel dela. Ainda assim, para completar, Kim continua dizendo que eles se amam de verdade e pergunta a ele como ela pode romper esse relacionamento. Mas ela confessa a ele que está grávida e o empurra para fora de casa com o seu presente para ela. Consequentemente, Kim acaba voltando para a casa dos pais, com medo de que seu pai fosse ficar com raiva, mas para sua surpresa ele não disse nada, ele apenas diz a ele que seu quarto está intacto e era para ele descansar. Embora mais tarde ele tenha percebido a razão pela qual seu pai não ficou chateado, foi quando ele viu-se olhando no espelho, completamente acabado. Depois disso ele dormiu muito, como se estivesse morto, e em seus sonhos ele só podia sonhar com sua preciosa Mika. Ele estava tão apaixonado que queria continuar dormindo até morrer, mas seu pai não o deixou fazer isso. Doeu vê-lo assim e disse para ele se casar, que a única maneira de curar as feridas causadas por uma mulher, era olhar para outra mulher. Essas palavras tiveram um impacto muito poderoso e repentino efeito sobre ele, embora ele quisesse morrer de qualquer maneira, porque mesmo quando pensava em casamento, ele só podia imaginar sua Mika. Algum tempo depois, ele foi combinado com uma garota, filha do presidente de uma grande empresa. Ele foi enviado para um restaurante muito elegante, e o tolo estar lá em um encontro às cegas, ele continuou pensando em Mika e bebendo. Até que a moça apareceu e o chamou pelo seu nome, ele ficou chocado ao vê-la, tanto que ele não conseguia nem falar. Ele se apresenta como Lee Sang-yeon ou como também a chamam de Shiori, ela é a filha do famoso presidente e lhe pergunta algo inapropriado, o que o faz sentir um pouco envergonhado. Então ela pergunta se ele veio com a intenção de entrar em sua vida, para o qual ele diz a ela que quer ver se eles se encaixam em um bom relacionamento. Nesse ponto ela pede o mais caro licor no local, então ele vê que essa menina vai ser um problema para ele se casar. Então ela joga a bebida nele e então manda outro derramar para o barman e diz a ele que ela estava sendo roubada com aquela bebida quente, e diz a Kim que ela irá a um encontro com outra pessoa. E no mesmo momento em que um cara chamado Bak entre ela sai com ele e diz a Kim que ela não está satisfeita com alguém como ele, então ele falou que ela era muito pior que a sua ex-namorada, mas sente algo estranho, de que ele não pensou na Mika desde que ele se encontrou com a mulher, e era exatamente isso que ele queria que acontecesse. Então ele corre para ela e pergunta se eles podem se ver novamente nos fins de semana. No entanto, Lee não quer vê-lo, ela acha que ele é meio louco, mas acha que deve ser por causa de seu corpo ou dinheiro, então ela joga algum dinheiro para ele e diz que ela está dando para ele como um presente e vai embora. Mais tarde, quando Lee chega em casa, os dois caras que ajudaram ela a sair de lá, acontece que eles são cúmplices, eles estavam apenas ajudando-a a conseguir sair dessa data marcada.
Então eles começam a dizer a ela que estão cansados dela ligando para eles de vez em quando para sair de seus encontros, que eles também têm empregos e estão ocupados. Eles também contam para ela que aquele cara aqui não parece tão ruim. Embora na realidade sejam um casal gay, eles estão dando conselhos diretos a uma garota. Com isso ela fica chateada e diz a Bak para então sair com Kim para que ele mesmo possa verificar. No entanto, Bak diz a ela que acha que ela está cansada e ambos aconselham a ir buscar algum descanso, então ela pede desculpas a eles por falarem também muito e por sempre ligar para eles o tempo todo, então diz a ele que ela aprecia que eles sejam assim com ela. Eles, por sua vez, dizem a ela para não mencionar isso, pois eles sempre virão para ajudá-la sempre que ela precisar, basta ligar para eles e eles vão vir. Mas Bak diz a ela novamente que esse menino parece ser uma boa pessoa, e a aconselha a pensar 2 vezes antes de recusar, ou então para recusá-lo o mais rápido possível, para que ela não vá brincar com os sentimentos dele. No caminho para o quarto, seu irmão provoca ela sobre o quão cedo ela chegou desta vez e diz a ela que deve estar cansado de namorar até agora, mas ela diz a ele para calar a boca. Só então sua mãe grita com ela, dizendo-lhe que ela já arruinou seus encontros 40 vezes, fazendo cenas como essa e com raiva pergunta se ela leva isso a sério. Ela também pergunta o que ela não gosta sobre esses caras ou se ela está tramando algo diferente. No entanto, ela fica chateada, ela diz a sua mãe para tentar adivinhar e se tranca em seu quarto. É aí que ela silenciosamente pensa que meninos não são bons, e ter tantos encontros todos os dias a deixa cansada. Ela só quer terminar, então ela tira a roupa e vai tomar um banho. E enquanto ela está tomando banho, ela tem pensamentos negativos, como se ela nunca fosse se casar, como ela não pode imaginar passar o resto da sua vida com um homem sujo e assustador, mas ela lembra que do ponto de vista de Bak que cara não parecia tão ruim, eles disseram que ele era bom. No entanto, ela não acha que há algum cara bom, ela está muito convencida de que ele provavelmente está escondendo seus planos e intenções, como aquele homem de antes, e que talvez alguém a machucou no passado. Mas ela lembra que prometeu aqueles 2, então ela não pode assumir que todos os homens são como aquele homem. Da mesma forma, ela se propõe a fazer algo muito ruim, para fazer muito mal a esse cara Kim, para que ele não fique querendo vê-la novamente em sua vida. Consequentemente Kim ao chegar em casa, ele começa a pensar em voz alta que ele concordou com tudo isso, porque o pedido veio de uma grande família, mas ele não imaginava que essa garota iria tornar-se esse tipo de pessoa. Com isso, sua mãe fica envergonhada e pede desculpas, ela promete a ele que tentará escolher uma garota legal da próxima vez. No entanto, ele diz a ela que não precisa ser uma boa pessoa, e sua mãe está um pouco impressionada, porque ele diz a ela que sente que ela é perfeita, ele diz a ela que ela é a pessoa que ele tem desejado. E ele diz a ela que quando ele estava com ela, ele não tinha que pensar em tudo, que era como se sua vida desaparecesse, e ele se esquece de Mickey e dos outros, ele até acha que ela é muito horrível, tanto pela maneira como ela fala, suas ações, e como ela é, tudo. Então ele diz à sua mãe que embora ela não concorde com a sua relação, seu pai apoiará ele, desde que ele prometeu que ele estaria ao lado dele e que ele aceitaria qualquer garota que ele escolhesse. Ele também diz a ela que no dia seguinte ele vai ter um encontro com ela. Com isso, sua mãe fica muito confusa e sente pena de seu filho, que foi ferido pela Mika e pensa que talvez as coisas não tivessem acontecido dessa maneira se ela tivesse se oposto ao relacionamento naquela época, então ela não tem mais nada a fazer a não ser sentir medo que essa nova garota Shiori vai machucá-lo. No dia seguinte, ele espera por Shiori em um café, e está esperando por ela desde as 10 horas, mas já são 3 da tarde, então ele se pergunta se a garota vira. No entanto, ele está muito otimista, porque apenas pensando em como ela vai chegar o deixa animado, e naquele momento a linda garota arrogante Shiori chega e ela pergunta qual que era a hora do encontro, ao qual ele responde que o filme que iam ver acabou cerca de 3 horas atrás, então diz a ela que reservou outros lugares para irem depois. No entanto a garota pergunta por que ele deixou o filme começar sem ela chegar, e que deveria ter parado o filme, mas ele pede desculpas por não ter feito isso. E isso a faz se perguntar por que esse cara é assim, ele era para ser de uma boa família, então ele deveria ter alguma dignidade, mas ela também acha que ele é mais excêntrico do que os homens que ela conhece, ou se ele é apenas mais um pervertido.
Então ela decide não ver o filme e diz a ele que é melhor eles irem comer comida de Israel. Para sua surpresa, ao chegar no restaurante ele percebe que é um restaurante italiano e Shiori quer um prato da culinária israelense. Então, ao pedir aquela refeição, o garçom pede desculpas a eles por ser um restaurante italiano, mas ela em seu papel de pirralha arrogante pergunta a ele se é que o chefe não pode fazer isso por falta de motivação e joga muito dinheiro para ele mudar de ideia. Então o garçom pede desculpas por fazê-la esperar e então diz a ela que eles vão procurar um chefe que pode preparar sua refeição, e ela conta a ele que ela está em uma ligação, então ela pede para ele não falar e pegar o dinheiro que ela jogou antes. Tudo isso faz Kim pensar que essa garota é um lixo completo de uma pessoa, ponto em que seus dois amigos gays chegam e dizem para ela ir embora rapidamente para o hotel, então ela se despede e sai antes mesmo de provar a comida. As Kim, embora esteja um pouco chateado, vê a comida e ao prová-la gosta tanto que ele fica feliz, porque se isso não fosse por ela, ele nunca teria provado uma comida tão deliciosa. Ele até agradece sua ex-namorada em sua mente, por terminar com ele para encontrar Shiori. Apesar de reconhecer que algo está errado com ele, Kim se sente incrível e que o encontro correu bem, que ela vai levar ele em algum lugar e pensa que ele quer vê-la de novo. Em seu próximo encontro, Kim fica chocada ao ver que Shiori chegou na hora e ela pergunta se ele tem um problema com isso, mas em sua mente ela pensa como é possível que esse cara queria continuar vendo ela daquele jeito. Sem mais nada em que pensar, ela pode apenas tentar descobrir o que está acontecendo com esse cara, e depois assustá-lo da pior maneira possível. Então Shiori o leva a um bar e o desafia para beber a bebida mais forte possível, chamada granada, que fazendo com que alguém desmaie em 2 goles, e ela acha que é provável que ele não aguenta nem uma única bebida, para que ela possa usar isso para sua vantagem para fazê-lo contar a verdade deles estarem saindo. Consequentemente, ela bebe a primeira bebida como água e o desafia a beber dele, então ele se pergunta se deveria beber apenas isso de uma vez, mas com medo, ela então o provoca para beber, então ele se prepara e bebe com dificuldade. Então ela diz a ele que mal conseguiu beber mas que é só o começo e pede a próxima rodada e pensa que talvez esse cara aguenta o álcool e Kim acaba bebendo. Depois de um tempo, Kim está meio bêbado e não consegue ouvir bem o que ela diz, então ela pergunta a ele por que ele insiste tanto em sair com ela, se é por causa de seu dinheiro, seu corpo ou rosto. No entanto, Kim responde que não é por nenhuma dessas razões, o que a deixa um pouco com raiva, mas Kim responde que ele se apaixonou por ela à primeira vista, mesmo assim Shiori ainda não entende o porquê. Então ele diz a ela que se apaixonou com o que ela faz, e a surpreende porque ela o tratou muito mal, então ela pensa que algo deve estar muito errado com ele, e Shiori pergunta a ele o que ela tem que fazer para afastá-lo, mas Kim não responde e ela diz a ele que não tem escolha a não se fazer algo. A Shiori não tem escolha a não ser ajudá-lo a sair de lá tendo em vista que ele está muito bêbado, e Shiori pergunta a ele como é possível para ele ficar bêbado no meio de um encontro, mas ele diz a ela que foi ela mesma quem o obrigou a beber. Shiori se pergunta o que ela tem que fazer para ele nunca mais querer ver ela, e pensa que talvez ela devesse sofrer algo muito doloroso, até que ela vê alguns caras maus e bêbados, então ela leva ele até esses caras. E então ela grita que aquele lugar fede demais e que deve ser por causa daqueles homens na sua frente, e ele fica com medo e pergunta por que ela disse isso, enquanto ela mente para ele dizendo que ela está muito bêbada e pede desculpas a eles, fugindo o máximo que pode deixando a mulher culpada pelo que fez, por isso eles iriam sair no próximo final de semana de novo. No entanto, os vagabundos perguntam a Kim suas últimas palavras, já que depois da surra ele pode não ser capaz de falar novamente, então Kim diz a eles para não baterem nele com tanta força. E então vemos que os golpes são ouvidos à distância e acabam deixando o protagonista cara deitado no lixo todo machucado, mas para sua sorte foi muito rápido e pelo menos não quebraram nenhum osso. Ele até acha que é a primeira vez que foi espancado até aquele nível e todo o seu corpo e isso faz com que ele se sinta bem porque antes ele não conseguia dormir bem, e agradece a Shiori por outra noite maravilhosa e que ela é a melhor. Quando ele chega em casa, ele manda uma mensagem para ela para perguntar se ela está bem, ela fica com raiva e acha que deveria procurar ajuda em vez de namorar com ela, mas naquele momento ela se lembra das palavras ele disse quando estava bêbado, mas ela já fez de tudo para ele a rejeitar, então ela decidiu rejeitá-lo para que eles não se aproximem.
No entanto, naquele momento, sua mãe bate na porta e diz a ela que seu pai quer falar com ela, o que realmente a deixa surpresa. E ela se pergunta o que poderia ser a razão pela qual seu pai quer falar com ela, então ele fala que ouviu que ela finalmente está vendo alguém ultimamente, mas ela menciona a ele que é apenas arranjado. No entanto, seu pai diz a ela que ele quer conhecê-lo, convidando ele para sua casa no próximo encontro. Uma semana depois, Kim chega à casa dos pais de Shiori e agradece pelo convite e que ela está muito bonita hoje, falando que estava feliz em ver ela e que por causa dela não precisava pensar na sua ex, mas ela fala que ele é um mentiroso e seu pai ri dessa cena e conta a ela que eles parecem ser uma boa combinação. Kim se apresenta a ele, falando que era um bom namorado, mas neste momento Shiori pede a seu pai permissão para falar com o namorado em particular, e nesta situação ele pergunta a Shiori onde ela está levando ele, ela responde que está levando ele para o quarto dela. Ao entrar na sala ela empurra violentamente ele na cama, fazendo ele ficar um pouco confuso, então ela pergunta o que ele está fazendo, mas ele disse que ele veio pedir a mão dela em casamento. E ela pega uma arma e aponta na direção dele falando que não tem intenção de se casar, falando para ela se acalmar, mas que isso só iria acontecer depois de resolver umas coisas com ele. Mas quando ela tentou acertar ele, acabou vendo que algo ia desabar e empurrou ela para longe, pegando sem querer onde ele não podia. E no segundo depois a mãe dela aparece para chamar os dois, mas vendo aquilo saiu de lá na mesma hora. E quando a mãe dela foi embora ele se levantou rapidamente pedindo desculpas para Shiori, vendo que ela ficou irritada e envergonhada pelo que aconteceu com ela, mandando então ele sair do quarto na mesma hora gritando com o Kim. E os dois foram comer com os pais dela enquanto ele pedia desculpas, mas não adiantava nada, e o pai dela estava gostando mais ainda do protagonista, falando que conhecer a mulher foi um sonho se tornando realidade, já querendo marcar a data para o casamento dos dois, o que deixou a Shiori irritada, pensando que ela precisava cancelar esse casamento o mais rápido possível, chamando o seu pai. Falando como uma criança que não queria se casar ainda, e que ela odeia homens e só queria o seu pai na sua vida, o que deixou ele muito irritado. Mas que o Kim também achou ridículo que ela estava agindo como uma criança, mas ela achou que ia funcionar, até que o seu pai não estava gostando daquela atitude, falando que ela não podia falar assim, e o pai dela perguntou para o Kim se ele conhece tudo que as pessoas falam sobre a sua filha como se fosse um teste, e mesmo assim ele queria se casar com ela, porque seus sentimentos continuam os mesmos desde que se conheceram, forçando então a sua filha a se casar com ele porque seria o único homem a aceitar ela do jeito irritante que ela é. E ela ficou abalada de que seria forçada a se casar com ele, e seu irmão também falou que era culpa dela, e que nem mesmo a sua mãe podia ir contra a decisão que o seu pai fez, fazendo então a menina cair no chão de tristeza, falando que mais uma vez não tem ninguém ao seu lado nessa situação, mas então ela olha para cima e fica muito surpresa com o que ela viu, o protagonista dando para ela o seu casaco e deixando ela segura com ele, falando que ela era muito importante para ele, por isso ela não poderia ser tratada desse jeito na frente dele. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para poder receber novos vídeos.